Olá, amigos. Eu sou Abdon Marinho e este é o nosso Falando de Política Especial. Hoje ainda vou abordar a questão da transparência das urnas eletrônicas. Depois do último vídeo, diversos amigos ficaram questionando, insistindo nessa, como dizer, nessa narrativa de que a urna eletrônica não é auditável, que a urna eletrônica não é transparente. Então eu fiz um pequeno slide mostrando alguns pontos sobre a urna eletrônica, sobre o nosso processo de fiscalização do processo eleitoral. Vou compartilhar com vocês a tela para que vocês tenham uma compreensão maior do que seja este processo. Vamos lá. Urna eletrônicas e transparência. Detalhes sobre a urna eletrônica. Aqui nós vamos abordar, inicialmente, a chamada, aliás, unicamente a Lei das Eleições, a Lei 9.504, que é apelidada de Lei das Eleições. Vamos lá. Aqui no artigo 66 está claro: os partidos políticos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Aqui é uma redação já dada pela Lei 10.408. Vamos aqui, voltar aqui um pouquinho. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvido por ele, ou sob sua encomenda, utilizado nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até 6 meses antes da eleição. Ou seja, meus amigos, todos os programas, os partidos políticos que agora têm um grande recurso, muito recurso, poderá nomear técnicos para acompanhar. Além disso, tem a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. E pode-se fazer isso, meus amigos, até 6 meses antes da eleição. Você imagina, 6 meses antes da eleição, esses técnicos nomeados, investigando, apurando, sabendo todos os pormenores dos programas eleitorais. Em frente. Uma vez concluídos os programas de que se refere o parágrafo 1º, aquilo que eu falei anteriormente, serão eles apresentados para análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até 20 dias antes das eleições, nas dependências do Superior Tribunal Eleitoral, na forma de programas-fontes e de programas executáveis, inclusive os sistemas de aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral após a apresentação e conferência serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. Mas tem mais. Vamos em frente. No prazo de 5 dias da data da apresentação, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. Havendo necessidade de qualquer alteração nos programas após a apresentação de que trata o artigo anterior, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas
são idênticos aos que foram lacrados na seção referida no parágrafo 2º do mesmo artigo, após o que as urnas serão lacradas. No dia da eleição, será realizada, por amostragem, a auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos partidos e coligações nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja só, antes no dia da eleição, você pega um percentual das urnas, fazer uma amostragem, para fazer uma votação por auditoria, para verificar em votação paralela, com a presença dos fiscais, se aquelas urnas estão perfeitas. Como eu já disse anteriormente, você escolhe em qualquer lugar do país quais serão as urnas que serão objeto da amostragem. No dia da eleição, meus amigos, você escolhe lá. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistema, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização. Então, meus amigos, como é que se fala que não há transparência, que a apuração se é feita por seis pessoas trancadas numa sala secreta, quando a própria lei ela diz que os partidos políticos podem requerer credenciamento junto à Justiça Eleitoral para receber previamente os mesmos programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema. Ou seja, o meio eletrônico é encaminhado para o tribunal e também para a empresa de auditoria que pode fiscalizar, saber se aqueles dados estão batendo ou não. Então, vamos em frente. Aqui eu já estou passando para o artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópia dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos no meio magnético. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá o número e o nome dos candidatos nelas votados. O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar a cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes requeiram até 1 hora após a expedição. O descumprimento nesse disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de serviços prestados à comunidade. A impugnação não recebida pela Justiça Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. O tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acordo na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à junta, via Telex, Sedex, qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação. O presidente da junta eleitoral, aqui no artigo 70, que deixar de receber ou mencionar em atas os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligação, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na lei. Aqui é o Código Eleitoral, lei 4737 de 65. Artigo 71, cumpre aos partidos políticos ou coligações, por seus fiscais e delegados, devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgir obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral, para quanto a qual for interposto recurso, instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos, obter acesso ao sistema
pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração ou contagem de votos. Desenvolver ou introduzir comando ou instrução ou programa de computador capaz de destruir, alimentar, apagar, alterar, gravar, transmitir dados, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado pelo Serviço Eleitoral. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado da votação eleitoral. Pois bem, meus amigos, todos esses mecanismos estão postos à disposição dos partidos políticos para que eles acompanhem, para que eles participem do processo. Então, eu não vejo, com todo o perdão das pessoas que pensam de forma diferente, eu não vejo sentido em você sugerir, você dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é um sistema que seja auditável. Ele é totalmente auditável. Está totalmente transparente e à disposição dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos. Parece-me que as pessoas que falam que ficam citando essas circunstâncias não conhecem a legislação brasileira. Porque está tudo muito claro, está tudo muito cristalino na lei. Não há razão para esse escarcéu todo, para que o país se onere mais ainda, para que se coloque em dúvida um sistema eleitoral com todas essas garantias de proteção ao resultado do pleito. Me parece algo extremamente absurdo e constrangedor o que se está fazendo com o sistema eleitoral brasileiro. Então, meus amigos, estas eram as considerações que eu queria fazer, em aditivo àquilo que eu já falei anteriormente, e vamos continuar esse debate. Eu acho que existem outras situações. Claro, tudo, como eu já disse, é sujeito à fraude, à sujeição à fraude no processo eleitoral. Mas nós estamos vendo, pela legislação, que se houver a devida fiscalização dos partidos políticos, dos candidatos e seus técnicos, o processo eleitoral não corre qualquer risco. Então, até a próxima.